gravação aí já está iniciando, né? Então, essa é uma aula também para os alunos que faltaram. No final da aula a gente pode ver aí os detalhes, onde eu vou aí fazer uma análise descritiva do problema. Tem um que a gente já começou a semana passada. Eu vou mostrar a resposta que eu acredito ser a mais próxima aí de uma análise descritiva que para resolver o problema, independente da linguagem de programação. E vou também pegar um caso do zero e a gente fazer a análise, né? E eu vou fazer essa análise agora em vídeo com vocês, treinando essa parte aí, principalmente de princípio lógico para desenvolver algoritmos. Legal? Que é uma parte pedagógica que os alunos sempre apresentam aí dificuldades. Esse algoritmo, que eu já tinha passado aí para vocês, nele pede, né, para desenvolver o algoritmo narrativo primeiro, e é claro que depois vem a programação, ele vai ter que calcular os resultados da quantidade de litro de combustível e num percurso gasto, né, com combustível, né? Então ele quer saber quantos litros serão gastos e também é importante eu mostrar qual é o valor, né, gasto, né? Tá aqui, ó. Qual é o valor gasto? Baseado no valor atual do combustível. Eu tinha confundido aqui, né? Mas eu tenho que falar, na verdade, a quantidade de litros por quilômetros, então eu estou corrigindo agora, já com a resposta também correta, quantidade de litros por quilômetros, né? Ou, aliás, quilômetros por litro, né? Fiz certo aqui, quilômetros por litro. E a quantidade de quilômetros serão percorridos, né? No caso a quantidade de quilômetros serão percorridos. E aí o passo a passo para desenvolver o algoritmo narrativo, porque às vezes você fala, olha, eu tenho dificuldade de fazer programação, então primeiro eu penso como vai ser. Legal? E a ideia é como se eu estivesse apresentando um app para uma pessoa, né? Assim que a gente pensa, olha, eu tenho esse aplicativo que calcula o valor do combustível. Você digita isso, ele calcula e gera o resultado. Beleza? E a ideia de entrada, processamento e saída é que a gente estuda de acordo com os princípios dos sistemas de informação. O dado tem que ter o processamento, isso, dado, né, processado gera informação. Até então, os valores de entrada são os dados de entrada que processados e mostrados na tela é a informação apresentada, beleza? E aí o princípio também de sistema de informação. Bom, sendo bem prático, até porque a resposta ela não ficou grande, ela ficou pequena, curta, né, podemos dizer. Eu digito, narrando o que tem que ser feito, né? Eu digito o valor, o usuário vai fazer isso, tá? Vai digitar o valor do combustível, depois o valor de quilômetros por litro, ok? Quilômetros por litro. E depois vai digitar a quantidade total de quilômetros, né? Total de quilômetros. Após a entrada desses dados, ele vai calcular a quantidade de litros, que legal? A quantidade total de quilômetros dividido pela quantidade de quilômetro por litro, ok? Ô, professor, então você já pode colocar aí a quantidade total de quilômetros? Vamos colocar aqui, ó, TOT KMS, para ficar mais fácil para compreender. Legal? E aí ele vai calcular também o valor gasto, né? O valor gasto total, final aí, que é a quantidade de litros, que eu acabei de calcular em cima, vezes o valor do combustível. Legal? Vamos colocar aqui, talvez Vcombi, né? Eu ia falar até uma coisa de Kombi aí, mas não vou falar nada de Kombi, não. Kombi foi um carro e pronto. Tem nada a ver com a nossa aula, né? E no final eu vou escrever os resultados da quantidade de litros que eu calculei e o resultado do valor total. Professor, numa sequência eu poderia calcular e escrever? Esse passo aqui poderia estar aqui? Poderia. Mas
seguindo um pensamento lógico, eu prefiro aí de programador para programador, mas de um princípio pedagógico, eu prefiro que você sempre se preocupe em ter as entradas, o processamento e a saída. Esse processamento, dependendo da linguagem de programação, vai ser um evento, um clique, isso. A linguagem de programação, depois eu escolho qual é e como eu vou fazer. O principal é eu saber o que fazer. Logo, a gente reforça que eu trabalhar bem a lógica, compreender bem um algoritmo narrativo de um problema, já é mais da metade do caminho da solução de um programa. Aqui também entram, né, nas empresas, o professor, mas tem pessoa que só trabalha com isso. Geralmente tem um profissional nas empresas chamado de analista de negócios. E esse profissional ele vai compreender e entender bem as regras de negócio. E aí, se a gente entrar a fundo numa linha de engenharia de software, nós vamos aprender que é necessário fazer coletas de requisitos, detalhes mínimos, onde todo esse conteúdo narrado tem um padrão para se estudar e trabalhar o conteúdo narrado para chegar o maior número de informações possível, de preferência, né, até um algoritmo narrativo, podendo ser, na mão do programador. A maior alegria de um programador quando ele já recebe toda a análise de negócio pronta, beleza? Então, o princípio da lógica aí é mais do que importante. Legal? Nesse momento eu não vou, para a gente conseguir trabalhar dentro de um tempo mais, assim, mais prático, né? Eu não vou estar ouvindo tanto aí as perguntas e estou pedindo para vocês serem mais ouvintes mesmo, beleza? Para a aula render um pouquinho nesse sentido, tá bom, pessoal? Sendo assim, nós vamos analisar o segundo caso já na prática para fazer do zero uma análise descritiva, num sentido lógico, sobre um problema. Agora, o problema, podemos dizer que é até mais simples em termos de cálculo do que o anterior, entretanto, ele vai ter mais variáveis de memória, então ele vai ser maior. Legal? Eu vou ler com vocês, interpretar, corrigir, igual eu fiz em cima lá, né? Se tiver alguma coisa errada aqui em tempo real, e já fazer a narração dele, para a partir daí a gente começar a desenvolver esses projetos. Eu vou escolher a linguagem C agora, e depois eu posso escolher uma outra linguagem, eu também quero fazer isso, né? Pegar esse problema narrado na linguagem C e falar, agora nós vamos resolver lá em outra linguagem, para depois facilitar, né? Ô professor, estou estudando só linguagem C, isso vai ajudar mais ainda a sua vida, né? Eu creio que essa aula ela vem ajudar mesmo num princípio básico aí. Bom, vamos lá. O condomínio Timão Campeão, já estou falando aí para vocês, né? Meio que indiretamente algo aí que eu acho que dá para perceber, né, o meu gosto aí na parte de esporte. Possui, se bem que ultimamente o Timão Campeão não está campeão de nada, né? Mas vamos continuar aqui. Possui vários apartamentos com seus respectivos moradores e precisa eleger um síndico. Eu explico o que é o síndico, acredito que vocês já saibam, mas como é pedagógico, o negócio gravado, né? Vamos fazer ele já nos 30, beleza? Que está aqui o que é o síndico. E para o desenvolvimento do aplicativo, inicialmente será necessário a elaboração de um algoritmo narrativo, que é o que nós vamos fazer aqui embaixo, da mesma forma trabalhada no problema anterior, hein? Gravado em aula, vamos dizer que eu gravei em aula agora, nessa aula mesmo, minutos antes aí, do combustível. Até aqui não tem nada do problema,
é só a introdução, beleza? É só o que tem lá, o que é necessidade. Vamos ver aqui o que é necessário fazer a partir desse ponto. Entendendo que já estaremos com as cédulas de votação contabilizadas em mãos, ué, professor, então tá fácil, hein? A pessoa não vai votar pelo app. Não, nesse nosso app, a pessoa não vai votar. Todos eles não vão votar, por enquanto. Ele vai só calcular. E as cédulas já estão nas nossas mãos. Já está tudo calculado, separado. O que eu preciso é gerar um percentual de cada um. Ô professor, eu posso fazer na calculadora. Mas é por ser um problema inicial, podemos dizer assim, que nós vamos criar a narração dele e a solução para entender. Eu sigo aquele pensamento onde se diz, né, olha, começa pelo simples, quando vê você já vai estar fazendo o que tem de média dificuldade, depois o avançado. Bom, com os dados em mãos, você deverá descrever o algoritmo passo a passo para esse novo app, para calcular e escrever o percentual. Professor, é muito repetitivo, hein? Eu tento ser muito detalhado, acabo mesmo sendo muito repetitivo. Mas ele pede o percentual de votos de cada um dos 3 candidatos que participaram da eleição. Eu vou ler até o final e vamos raciocinar aqui o que vai ser feito. Apresentando também os percentuais dos votos nulos e brancos. Lembrando que o percentual de cada parte, votos dos 3 candidatos nulos e brancos, será calculado baseado na soma total dos votos, que é deles mesmo, né? O que eu explico nos parênteses finais aí. Então vamos lá. Basicamente o que tem que ser feito, eu tenho 3 candidatos, votos brancos e nulos, eu tenho 5 variáveis de memória. Professor, você poderia fazer um vetor disso daí? Poderia, mas no caso, quando é um número pequeno e a gente já tem noção disso, fica mais prático e mais rápido eu fazer isso em variável. Eu só tenho 5 variáveis de memória, então eu vou escolher esse formato. Eu vou jogar essas 5 informações para a memória, vou calcular e vou apresentar o resultado. Beleza? Vamos fazer isso daí. Já no pensamento e depois a gente tenta implementar dentro do nosso tempo na programação. Vamos ao que é necessário trabalhar, né? Aqui em cima eu coloquei um padrão, ó. Quando for entrada é digitar, quando for processamento é calcular e quando for resposta é escrever. Beleza? Então eu vou seguir a mesma linha. Eu vou colocar aqui, ó. Vou pular uma linha aqui. Digitar o total de votos do candidato 1, vamos colocar candidato 1, né? Candidato 1. Ô, professor, você pode copiar e colar? Posso também, não tem problema algum, para não precisar digitar a mesma coisa, né? 2, 3, beleza? O total de votos nulos, eu acho que é a sequência que colocou lá, né? E o total de votos brancos. Ok? Aí nós já temos a entrada dos dados. Fazemos então o calcular, beleza? Calcular o total dos votos, que vai ser, tá? Eu vou colocar letra e número para facilitar, que depois serão as nossas próprias variáveis, né? C1 mais C2 mais C3 mais nulos mais brancos. E creio que não tem problema algum. E depois, né, calcular percentual de, ou vamos colocar aqui, se eu colocar C1, vocês já vão saber, né? Calcular percentual de C1 e vou
também reproduzir ele abaixo, que são 5 cálculos, não é? Calcular o percentual de C2, percentual de C3, o percentual de nulos e o percentual de brancos. Ok? Essa é a parte intermediária e a parte final aqui, no caso, vai ser escrever, não é isso? Escrever o percentual de C1 e aí por diante nós vamos seguir a mesma meta, tá? De C2. Antes disso, né, nós não colocamos aqui, eu vou ter que escrever na tela, escrever o total geral na tela, né? Eu vou colocar escrever o total geral na tela, porque a gente já sabe que o escrever de baixo vai ser na tela, né? C1, C2, C3, nulos e brancos. Ô, professor, é um para cada um deles, hein? É isso mesmo. É mais simples, mas essa é a estrutura, começando do zero, e aí a gente trabalhando com eles. Tranquilo? É isso que é a solução desse problema. Se a gente analisar, amarrando aí com os princípios do sistema de informação que a gente trabalhou, eu tenho aí uma primeira parte, né, que nós podemos considerar aí de votos de entrada de dados, processamento e saída de dados. Legal? Vou colocar o processamento vermelho aqui, que geralmente é o que mais esquenta a cabeça. Essa é uma estrutura básica de um sistema de informação. Professor, desenvolve com a gente agora passo a passo. Começa pelo primeiro, que tem os cálculos lá, e é menor, por questão do tempo, e se der tempo você já desenvolve o segundo também. Ok? É isso que eu vou fazer direto, sem parar aqui, entrando já na mão. Professor, eu senti dúvida aí, hein? Se ficou algum passo perdido aqui, na programação a gente vai achar, tudo bem? O mais importante foi fazer a sequência aí, passo a passo, legal? Bom, eu vou pegar esse conteúdo que está aqui, que a gente criou, tranquilo? Eu já vou colocar um barra nele aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Tem até algumas formas no Word de facilitar isso aí, mas agora já foi, né? Já comecei a fazer assim, vamos até o fim. Vou pegar esse conteúdo, vou trabalhar aqui e vou vir aqui no Code Blocks. Professor, eu uso outro, eu já tive aula de linguagem C, usei o Dev C++, por que você usa o Code Blocks? Assim, eu e outros colegas, né, não sou só eu que utilizo, mas até outros colegas que trabalham, desenvolvem material nessa área, indicam o Code Blocks, que é o que menos dá problema. Às vezes a galera tem uma dificuldade ao instalar o Code Blocks, porque tem que ter um passo lá para localizar, né, o compilador. E, portanto, é melhor baixar sempre a versão com o compilador e depois usar, né, nos parâmetros aqui, nas opções, uma opção lá para localizar o compilador, que daí está resolvido. Eu tenho também um tutorial aí, passo a passo, para instalar. Se vocês não trabalharam até então com Code Blocks, eu peço para trabalhar com ele, que é bem mais prático. Até faço algumas comparações aqui na hora de montar, beleza? E o passo a passo aí no Code Blocks para a gente resolver esse problema File New, beleza? Project, e aí eu vou trabalhar uma interface console, que é a porta de entrada aí para se estudar a linguagem C, e
a linguagem C pura. Ô professor, está melhor estudar a linguagem C do que C++? Sim. Ô professor, mas por quê, hein? A galera valoriza mais o C++. Tem até uma brincadeira, né? É tipo uma piadinha que é feita, essa eu posso fazer, né? Que o C++ foi discutir com o C, e aí o C++ falou, olha, eu tenho algo que você não tem. Aí o C perguntou o quê? E o C++ falou, eu tenho classe, né? Porque ele é baseado no princípio de classes, aí, métodos, né? Mas a linguagem C hoje é muito utilizada em Arduino, para a galera que está em faculdade aí, que queira pôr a mão na massa nessa linha eletrônica, a questão do Arduino tem, bem dizer, a linguagem C pura lá na hora que o negócio aperta, por isso o Czão aí eu acho mais prático, mais fácil de aprender também. Vamos dar um nome sugestivo para ele, que é o cálculo do combustível, beleza? Então eu vou colocar assim, ó, calc, beleza? Combo, combi 1, vamos colocar aí, cálculo do combustível 1, se der problema a gente faz o 2, o 3 e assim por diante. Esses passos aí gravados, depois você pode seguir o mesmo, né? Se começar a usar o Code Blocks pela primeira vez. E quando eu salvo um primeiro projeto aqui, que é nesses passos que eu segui com vocês, eu venho aqui em Sources, que ele abre o meu arquivo principal, o meu main, e no main ele já tem lá um Hello World, né? Se você abrir do zero aí, mesmo silenciando o meu antivírus aqui, ele quando pede informação, ele vai cair no antivírus, mas, olha lá, ele tem um Hello World básico de comandos basicões aí. Mas eu não vou olhar para isso. Entendo que programação eu tenho que aprender a começar do zero mesmo, beleza? E é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou pegar a análise descritiva, vou colar aqui e vou programando até chegar ali, né, em cada um dos pontos, beleza? Professor, eu aprendi que a gente tem que criar as variáveis tudo de uma vez. Se você aprendeu assim, aprendeu certo. Mas eu vou seguir hoje uma sequência pedagógica tão passo a passo que eu vou criando a variável, pedindo para chamar ela e lendo, criando, pedindo para chamar na tela e lendo ela para ficar mais fácil de entender, beleza? Vamos bem passo a passo mesmo. Na linguagem C, eu sempre tenho que fazer a referência de uma biblioteca. Não mostrei para vocês, mas por padrão ele já começa sempre com 2 bibliotecas. E no que eu trabalho com vocês, né, na parte pedagógica, bem dizer uma biblioteca que é a biblioteca stdil, é isso? Que a gente monta ela assim, né, com o include. Ô professor, a galera chama isso de cabeçalho, os livros também, pode chamar de cabeçalho, não tem problema aí para nós, tranquilo? stdil, ele sempre vai nos ajudar, era para ajudar, .h. Se eu digitar alguma coisa errada, depois ele me corrige aí. A primeira linha, né, essas primeiras linhas de inclusão, aqui elas vão ter esse padrão de sintaxe mesmo, sempre começando com hashtag aí, né, a gente chamava de cerquilha antigamente, incluindo aí as bibliotecas das quais tem comandos que eu vou usar. O professor, por que tem que incluir as bibliotecas? Porque os comandos que estão sendo utilizados não vão funcionar se eu não estiver colocado na biblioteca antes. Legal? Ele não é como outras linguagens que tem muita coisa embutido, né? Eu tenho que trabalhar. A ideia da linguagem C tudo está sendo sempre feito dentro de uma linguagem modular, né? Dentro de uma função. Ok? Eu não coloquei como padrão agora, não vou inserir a include do stdlib, que sempre vem como padrão com a linguagem C. E aí a gente vê aí, eu estou aprendendo linguagem C, eu vou lá e falo, eu vou copiar aquele
programa. E essa stdlib sempre vem, e o aluno quase nunca utiliza um comando, né, que é um comando do sistema operacional. No caso da stdil, eu tenho, né, o ST de standard, beleza, std de standard, input e output, ou seja, standard, entrada e saída, são os comandos principais, vamos dizer assim. Legal? É aquela que fala assim, ó, quero começar a linguagem C, eu começo por ela. Bom, a partir daí nós vamos começar a nossa programação mesmo, nós vamos fazer uma programação procedural. O que é uma programação procedural? É uma programação passo a passo. Nós não vamos desenvolver funções aqui para resolver esse problema. A cada linha narrada nós vamos resolver, que eu acho que é assim que a gente faz um confronto, né, da lógica com, aí podemos dizer, né, com a prática, né, é mais fácil aprender. Outra coisa também é que a gente sempre vê no padrão da vida aí da linguagem C, dos Ctrl+C e Ctrl+V da vida, é a galera começar a função sempre com o int main aqui, né? Sempre com um int aqui, que é o padrão que a linguagem C cria. Toda vez que eu crio com um tipo antes da minha função, porque essa é uma função, mesmo sendo a função principal da linguagem C, toda vez que eu crio um tipo antes da função, obrigatoriamente eu tenho que colocar o return. Ô professor, por quê? Porque o princípio da programação algumas linguagens têm um formato de programação que se chama procedure. E você cria uma procedure, a procedure não tem que retornar valor nenhum, ele não tem que calcular e retornar nada. E essas mesmas linguagens que tem uma procedure, ela cria lá um negócio chamado function. Tá? Se você for estudar PL/SQL, Delphi, né, com fonte Pascal, os algoritmos também, né, tem os subprogramas assim, essas linguagens têm esse formato. Já na linguagem C, Java, C Sharp, você não precisa colocar lá procedure. Se eu crio uma função que lá no caso da linguagem C vai ser o método, né? No C Sharp, no Java, vão ser métodos, eu tenho que colocar o tipo dele antes, e dependendo do tipo tem return, dependendo do tipo não. Qual é o tipo que não tem return? É o tipo void, que é um tipo vazio. Então, se eu tiver que ter uma sequência de passos trabalhado, eu vou criar essa função do tipo void, que ela passa a ter o mesmo funcionamento de uma procedure para quem já estudou linguagens procedurais. Beleza? Entretanto, eu não preciso na linguagem C colocar o void. Se eu só declaro o main, ele já entende que é vazio, que não vai precisar de return, e eu só coloco a minha chave no final, que, como eu disse para vocês, né, nós vamos pegar esse algoritmo narrativo e vamos transformar ele em linguagem C. Aqui eu já consegui diminuir do padrão que se usa uma linha, que é a linha do outro include, um tipo e outra linha embaixo. Então, eu já consegui quase 4 linhas a menos de código. E quanto menos códigos linha de código eu tiver no meu programa, melhor, mais fácil para entender. É por isso que, né, na sequência da programação, a pessoa vai aprender o quê? Depois, um conteúdo que é repetitivo, ele joga dentro de uma função. Ele joga dentro de uma procedure, quando tem classe, método, para que isso facilite o entendimento cada vez mais. Beleza? Seguindo, né? Eu sei que eu estou com uma fala prática, mas eu estou falando para alunos que já tiveram também um princípio aí, né? Já tiveram uma base, que eu não consegui identificar tamanho ainda, né? Não testei nesse nível. E é por isso que eu estou seguindo, né, no vídeo com uma velocidade assim, um pouco maior, beleza? Entendendo que eu posso estar no caminho certo aí, né? Posso não, né? Creio que estou no caminho certo da linha pedagógica. Bom, professor, então vamos programar esse digitar o valor aí
passo a passo de cada um. Você pode fazer padrão e replicar? Vamos fazer isso. Mas vamos pensar como é o primeiro. Ou se eu tenho que guardar o valor do combustível, portanto, eu preciso armazenar isso na memória. Legal? O combustível eu posso ter, se ele é litro, eu posso ter esse combustível com casas decimais, não é isso? Eu posso ter 5,3 litros de combustível. Ele não é um número fechado, ele não é um número inteiro, ele é um número flutuante. Legal? Esse float, depois, né, em outras linguagens de programação, ele vai ser chamado de double. Tem a estrutura também decimal, né, dependendo da linguagem. Mas float, eu creio que esteja presente aí em quase todas as linguagens. Bom, float é o tipo, eu começo pelo tipo na linguagem C, legal, e eu vou colocar aqui, ó, vcomb, que eu acho mais ou menos, né, o que a gente pensou lá embaixo, olha lá, ó, o vcomb aqui, ó, na hora que eu montei um dos passos, ó. Beleza, float vcomb igual a 0. O que significa? Começo com a minha variável zerada. Professor, é necessário zerar a variável na linguagem C? Sim, porque por padrão ela vai seguir o vazio na linguagem C. E se algum momento eu calcular, ter um cálculo com essa variável, que o zero não estaria errado, por exemplo, e ela calcular como vazio, vai dar um erro, e às vezes você vai gastar um tempão aí não conhecendo um erro, né? Se você está vivendo aí, já viveu erros na linguagem C, sabe o que eu estou falando, que geralmente a gente gasta mais tempo com erro do que com a programação propriamente dito. A partir daí, né, nós vamos pedir para a pessoa, vamos interagir com o usuário. Eu vou vir falar, olha, printf, que é o comando onde eu sujo a tela, onde eu jogo um texto que não influencia na programação, mas influencia no entendimento da pessoa. Se o meu algoritmo narrativo, eu vou explicar de um pronto para uma pessoa, olha, a pessoa digita o valor aqui, então no meu programa eu tenho que simular isso, mesmo que seja numa tela de console, para quem vai ver o programa. Então essa informação ela só aparece para o usuário e não é utilizada dentro dos cálculos, não influencia no resultado, beleza? O printf que eu vou colocar lá digite o valor do combustível. Vamos tentar seguir, né? Vou colocar entre com o valor do combustível, acho que fica mais fácil. Ô, professor, o que você pode já considerar também nesse início? Estou fazendo os comandos todos com letras minúsculas, então o padrão da linguagem C é letras minúsculas sempre, você não vai utilizar letras maiúsculas nos comandos, ok? E ponto e vírgula ao final de cada comando. Esse é o padrão de sintaxe que a gente vai seguir, beleza? Então o printf é para jogar a informação na tela, eu vou já de cara colocar sempre um /n antes. O professor, o que é esse /n? O que ele vai forçar pular uma linha e escrever aí o que tem que aparecer na tela. Depois ele pula a linha antes, escreve na tela. Pula a linha, escreve na tela. Isso já vai facilitar a nossa vida visual aí e para o usuário também. O comando básico para fazer a leitura em linguagem C é o scanf, do qual ele tem duas bases no scanf. Primeiro, eu vou formatar para ler. Ô, professor, que doideira! Você formata para ler? É isso mesmo. Eu tenho que, na linguagem C, eu formato para fazer a leitura na memória e depois eu formato para apresentar esse valor para fora. Legal? Isso é bem peculiar mesmo aqui na linguagem C, você não encontra em outras. Até se a gente chegar em aulas aqui com valores do tipo string, não é tão simples assim para se trabalhar com string na linguagem C, porque eu tenho que usar funções para isso. Nesse caso, a gente vai sempre usar o percentual.
Ô professor, por que usa o percentual? O percentual na linguagem C é sempre utilizado antes de formatar. Ele é utilizado para formatação. Se eu usei no tipo float, eu vou colocar F. Professor, tem uma galera que programa aí com a letra I. Né? O I é como se fosse uma linha mais genérica. Estou traçando em miúdos assim, viu, gente? Eu sempre prefiro utilizar a letra recomendada também, tá? Pela linguagem C para aquele tipo, que é F para float, D é para int. Vamos pegar esses dois primeiro, tá? Porque depois para caractere, né, que é o char, tem duas formas. Eu não vou trabalhar com isso agora, então a gente não gasta tempo com isso agora, né? A gente utiliza o nosso precioso tempo aí para essa parte aí pedagógica. E a segunda parte do Scanf, então, né, formatei aquilo que eu vou ler, separado por vírgula, e eu tenho que trabalhar um E comercial. Professor, o que significa esse E comercial? Eu vou falar de minhas experiências, né, porque às vezes eu vou tentar achar a parte do que o livro fala, aquilo. Há muitos anos atrás, né, quando a gente tinha algumas versões anteriores do Windows, a gente trabalhava o iniciar do Windows com um arquivo chamado Altexec, né? Não vão mexer nisso não, esquece, não pense em mexer nesse tipo de arquivo. Mas a gente montava lá os arquivos de lote, onde era tipo um programinha que eu executava para copiar um arquivo, coisa nesse sentido. E utilizava o comercial para forçar a gente digitar alguma coisa. Quando a gente desenvolvia script de banco de dados também, um script em linguagem tipo PLSQL, que é uma linguagem que não tem um menu. Eu estou programando uma linguagem que vai direto no banco de dados. Ela é procedural mesmo, literalmente, e aí a gente utiliza, né, já utilizei várias vezes lá o e-comercial para forçar a digitar alguma coisa. Então eu vou seguir nessa linha, entendendo que fica mais prático para o aluno também compreender. A variável que a gente criou é o vcomb, beleza? E estamos, né, agora alinhados aí. Se eu errei alguma coisa, eu ia pedir até para vocês não apontarem por enquanto, porque para o aluno que está acompanhando, ele pode vivenciar, né? É bom, às vezes, aparecer o erro se a gente errar sem vontade de errar, porque acaba simulando o que o aluno acontece com o aluno no dia a dia. Como nós criamos um padrão, eu vou replicar ele embaixo, tá? Ô, professor, isso é recomendado sempre? Para quem está começando e eu tenho dificuldade, eu indicaria sempre você criar linha a linha. Mas nós estamos gravando aqui, eu acho mais prático eu fazer isso até adiantando um pouquinho do nosso tempo, legal? A criação está sempre para a linha de baixo, né? Então agora eu tenho que mostrar a quantidade de quilômetros por litro, beleza? Então eu venho aqui e coloco, olha, como eu já coloquei entre, então eu acho que agora fica mais fácil eu colocar assim, ó, né? Quantidade de km, beleza? Para não ficar digitando muita coisa. Eu creio que se a gente colocar assim também, km, eu não vou colocar dividido não, eu vou colocar assim, barra, esse pipe, né, que a gente chama de pipe, que é o alto, né? O caixa alta do Z, quilômetro por litro, né? Olha lá, quantidade de quilômetro por litro, legal? E essa variável eu vou chamar de QTD underline KM, para continuar sendo sugestivo aí. É claro que eu tenho que trazer ela para o lado de cá. Percebam que se eu replico o comando, eu vou falar para vocês, eu acabo trabalhando, talvez não mais tempo, mas eu acabo trabalhando mais detalhes. Então, se você replicar, você tem que ter o dobro de atenção, beleza? Do que você montar do zero. Como eu comentei, eu estou criando a variável e resolvendo o problema.
para fazer, né, assim, literalmente a solução de cada linha a linha. Agora nós vamos para a terceira opção de entrada, que é a quantidade total de quilômetros, beleza? Ao invés de QTD quilômetro agora, eu vou colocar total de quilômetros. Aqui em cima, eu vou até colocar, para ficar mais fácil, para a gente não se perder lá depois, eu vou colocar assim, ó, QTD, KM, LT, para quê? Quantidade de quilômetros por litro, para ficar bem prático na hora de resolver, bem fácil aí a nossa conta. Beleza? E aqui, eu acho que se eu colocar total de quilômetros, posso colocar até um S na frente, fica fácil também para depois, se uma pessoa pegar para conferir o meu programa, eu não vou ter aí, né, total de quilômetros, né, KM. Vou colocar igual eu pus ali. Fica fácil para a pessoa compreender. Essa questão de criar variáveis, ela é muito séria. Eu não vou pegar as minhas palavras, mas eu vou pegar a palavra de um palestrante aí, de alto nível, que ele trabalha com consultoria em empresas, e aí ele, quando entrou, né, em uma das empresas, tinha lá que trabalhar um sistema, e as variáveis dos sistemas eram nomes de atores de filmes. Aí que o programador provavelmente gostava daqueles filmes e não tinha nada a ver com o contexto do negócio, né? Então, se eu pego uma variável lá chamada Superman, é muito estranho isso daí. Então, tomar muito cuidado e já tentar trabalhar sempre da maneira correta. Usa o underline, cria ela não muito grande, mas com abreviações que vão ajudar você mesmo a compreender o seu próprio programa. Eu já vi pessoas falar assim, nossa, eu não consigo compreender aquilo que eu fiz. Aí é complicado demais, né? Porque você às vezes não segue aí uma regra nenhuma. Bom, a minha regra de negócio está em comentário, os meus comandos iniciais estão já programados. Com as variáveis, né, em mãos, entendendo que nesse momento do programa a pessoa já vai ter entrado com os valores na memória, nós temos, portanto, a necessidade agora de começar a fazer os nossos cálculos, beleza? Então, se eu tenho que colocar a quantidade total de quilômetros percorridos, né, nesse caso aqui, eu vou precisar pegar o total de quilômetros e dividir pela a quantidade de quilômetros por litro, né? Vamos repensar aqui o nosso cálculo, né? Eu estou olhando na linha de cima e é a de baixo, né? Eu já tinha pensado aqui, olha lá. Calcular a quantidade de litros. Fica bem mais fácil, né? Quando você olha naquilo que já pensou. Olha aí, eu mesmo, tá vendo? Se fosse fazer aqui na hora, na linguagem C, eu ia ter que pensar de novo agora. Olha o raciocínio pronto aqui, ó. Eu estava olhando na linha de cima, eu tenho que olhar na de baixo, né? Eu estou programando sempre para a linha de baixo. Se a variável é litros, eu tenho que calcular os litros, que a gente já narrou lá, né? O passo a passo. Então, eu vou criar o meu float, porque litros também, né? Tem casa decimal, litros igual a 0, e vou calcular. Aqui não tem que pedir scanf, printf, nada. Aquilo que eu dei de dica para vocês se eu tenho que fazer o cálculo, tenta calcular tudo de uma vez. O que ele faz na memória, faz de uma vez. E na hora que for mostrar, mostra de uma vez. Fica mais fácil para você ter a leitura geral do seu programa. Beleza? Bom, como que eu vou calcular os litros? Está ali, né? Então, litros igual. Olha a importância de eu traçar a lógica antes. Já está aqui meu resultado, ó. Eu já pensei na regra de negócio. Quando o programador já recebe, então vamos pensar, eu tenho a engenharia de software que eu forneço para ele o máximo possível pronto. E ele já pega isso, ele vai falar, olha que beleza, hein? Já está do jeito que eu preciso transformar em linguagem de programação.
O total KMS, a gente chamou de total KMS mesmo aqui em cima, então eu vou continuar com o mesmo nome, olha lá, ó. Total KMS, beleza? Dividido pela quantidade de litros. Vamos pensar aqui, quantidade de quilômetros por litro, é isso mesmo, né? Os litros é o total dividido pela quantidade de quilômetros por litro, é isso mesmo, tá? Então, QTD, underline, KM, underline, LT. Tranquilo? Faço um ponto e vírgula aqui, eu já tenho a quantidade de litros. É isso mesmo. Mesmo quando a gente já fez o cálculo, né? Eu pensei no cálculo primeiro, se eu não estou programando, é mais fácil. Assim, eu estou voltando sempre na análise da lógica para refletir isso como programador. Ou se eu já pensei no cálculo, pensar o cálculo antes de vir para a programação é sempre mais fácil. Beleza? Vamos lá. Vamos para o próximo agora. Eu tenho o total gasto. Beleza? Eu tenho o total de quilômetros. E aí eu vou ter que trabalhar isso daí. Então vamos lá. Né? Vou criar o total gasto. Float. Total. Eu vou colocar isso mesmo, tá? Total gasto. Ou total valor, né? Beleza? Pode ser nesse sentido aí. Como eu já tinha colocado o total gasto embaixo, eu vou seguir essa ideia aí. Vou seguir meu padrão aqui. Não vou dar espaço, não. Se bem que eu posso fazer isso, mas eu já comecei de um jeito e vou seguir o meu padrão. O que eu vou trabalhar com ele é total gasto. Beleza? Vai ser igual. Professor, já poderia colocar ele igual a tudo aquilo ali? Poderia. Mas assim... eu não prefiro assim. Você está criando uma linha a mais. Vale a pena você fazer assim e depois você deixa as variáveis lá em cima todas juntas. Eu prefiro até que faça desse jeito, para ficar bem prático para você. Cria a variável e depois utilize. Beleza? É mais prático, tá? Vamos lá. Né? O valor gasto é igual a litros, que eu acabei de criar e calcular, vezes, beleza, litros, vezes, o que eu estou pedindo? O combustível. Onde está o combustível? O valor do combustível, lá em cima, lá, foi a primeira que eu criei. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, vcomb, que é a mesma variável que eu utilizei lá. Deixa eu só confirmar para ver se eu não falei besteira lá. vcomb. Tranquilo, eu entendo então que a gente já terminou essa parte e nós vamos, a partir daí, mostrar os finais. Beleza? Eu já tenho 2 escrevas lá em cima, com /m, e vou começar aqui os printfs de novo. Professor, por que você vai colocar um printf sozinho aí? Vou colocar um printf sozinho, porque, beleza? Eu não tenho que ler mais nada, eu já calculei, os valores estão na memória, é só eu mostrar esses valores. Vou colocar um printf para cada linha comentada, para cada linha da nossa lógica, também, beleza? Também, porque eu estou seguindo esse padrão, né? Passo a passo. O que eu penso, eu programo. Então, logo, meu printf vai entrar aqui, e ele vai ser um pouquinho diferente daquele printf que eu utilizei lá em cima, porque o printf que eu utilizei lá em cima, ele tinha esse padrão. Eu coloquei o texto aqui dentro, digite o valor, e tinha um scanf embaixo. O scanf faz ele parar o cursor na frente e esperar eu digitar alguma coisa. Nesse sentido, eu não vou ter um scanf, eu vou só mostrar aqui. Ele não vai parar aqui, ele vai passar nessa linha e vai para a linha de baixo. Se ele não vai parar, vai passar nessa linha e pular para a linha de baixo, eu tenho que apresentar, e eu vou apresentar resultado, então esse resultado vai vir numa variável. Logo, nesse sentido, o printf funciona como? Eu apresento o texto dentro das aspas, que é essa parte em azul aqui, ó, formatando as variáveis que eu vou mostrar, que os valores estão na memória,
E onde eu formato a variável, da esquerda para a direita, beleza? Ela vai aparecer também da esquerda para a direita dentro do meu texto. Professor do céu, explica de novo isso daí. Vamos fazer na prática, então. Beleza? Eu vou pegar a linha de baixo, ó, escrever o resultado da quantidade de litros. Vamos lá. Quantidade total de litros. Beleza? Antes eu vou vir aqui, como é a questão de resultado, eu vou digitar os valores, eu vou pular duas linhas, barra N, barra N. Eu vou pular duas linhas para ele escrever o resultado. Pulo antes de escrever. Quantidade total de litros, vou colocar dois pontos aqui, e aí eu vou formatar. Ou qual é a formatação? Relembrando, ela vai começar sempre com percentual. Percentual o quê? A letra que tem a ver com aquilo que eu estou apresentando. No nosso caso aqui, né, o meu percentual, né, que não é um valor percentual, né? O que eu tenho que mostrar aqui é a quantidade de litros, que foi o litros. Então, é percentual F, porque é uma variável do tipo float. Aliás, todas aqui vão ser F, né? Todas estão float aqui. Tranquilo? Ô, professor, dá para você melhorar ainda essa formatação? Dá para dar um passo a mais? Sim. Essa formatação, eu venho nela e coloco aqui, ó, 5.2. O que significa isso? Eu vou mostrar nesse ponto do texto a variável que eu colocar aqui, ó, depois da vírgula, litros. Eu vou mostrar nesse ponto, quando começa, o percentual não vai aparecer percentual 5 no texto. Vai aparecer a quantidade de litros formatado, né, no tipo float, com 5 casas inteiras e 2 decimais. É assim que eu já vou escrever formatando. Beleza? Se eu tivesse outra variável e quisesse trabalhar essa variável depois, tá? Ou quantidade de litros, isso, e total. Se eu quisesse fazer tudo numa só, eu iria colocar total, um percentual aqui, na frente de litros eu colocaria vírgula, outra variável. E da esquerda para a direita, a quantidade de variáveis que eu tenho aqui, elas vão estar de acordo com o que eu formato aqui para aparecer na tela. Bom, como nós estamos fazendo uma variável em cada um dos nossos printfs, eu vou utilizar essa primeira aqui. Professor, você quer usar o meus padrão? Quero, porque ele vai me adiantar nesse vídeo. Opa! Estragar não, né? Só continuar. Vou replicar ela embaixo, porque já está a formatação bonitinha. E eu vou trocar o texto aqui e a variável, é claro, né? Porque o padrão de comando já está montado. Legal? Resultado não. Valor total. Valor total. Ah, professor, você comentou que não se usa letra maiúscula na linguagem C. É verdade, não se usa letra maiúscula na linguagem C, mas aqui, relembrando, é aquele texto que a gente suja a tela, né? O que vai dentro das aspas, assim, que não está relacionado à formatação de variáveis, ou o próprio barra N, né, essas regrinhas que tem dentro da linguagem C, pode ir com maiúsculo, minúsculo, isso não influencia, porque é um texto que só vai ser impresso aí na tela. Bom, eu fiz isso e, na verdade, agora eu não tenho que colocar o litros aqui, né? Eu tenho que colocar a variável total gasto, que eu criei e calculei ela lá. Beleza? Sendo assim, né, com certeza podem haver erros. Eu vou colocar ele agora para compilar e executar. Se executar de primeira, sorte a nossa, a gente tem um tempo maior, né, na gravação aí, até para discutir depois na aula. Se parar, eu creio que também seja legal, porque vocês programando sempre vão encontrar um errinho de um ponto e vírgula, uma coisinha ali. Então, a gente encontrar erro sempre ajuda o aluno também. Beleza? Vamos lá. Né? Eu vou no build run aqui, né? Que tem, você vai ver aqui, né? O play com a engrenagem, que ele já
vai salvando e executando. Ele, no meu Avast aqui, eu não tirei o Avast antes, ele dá uma travada aqui, ele tenta analisar, e agora que eu estou fazendo na prática, beleza? Entre com o valor do combustível, então nós vamos pensar aí o valor do combustível, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, aí, o combustível está caríssimo. Então vamos colocar um valor baixo aí, né? R$4, vou digitar 4 e Enter. Entre com a quantidade de quilômetro por litro, então o meu carro, o meu carro faz na estrada uns 10 quilômetros por litro, uns 10 por litro. E entre com a quantidade total de quilômetros, né? Eu vou colocar aqui que eu vou fazer uma viagem boa, 850 quilômetros. Percebam que, por mais que seja básico, a explicação a gente tem que, né, trabalhar isso. O Scanf faz ele parar e eu digitar o valor. O primeiro printf não tinha lá vírgula variável, ele tinha só o texto é impresso na tela e o Scanf faz ficar piscando na frente ali. Ok? Digitei 850 quilômetros, depois de dar esse Enter, o que vai acontecer dentro do programa? Ele vai executar o cálculo, e no momento que executar o cálculo, não vai aparecer nada aqui para nós, porque isso é muito rápido, né? Milésimos, centésimos de segundos, que só tem poucas linhas de cálculo ali, e já vai mostrar o resultado para nós. Beleza? Então, isso que eu estou fazendo aqui é entrada de dados. Agora eu dou o Enter, ele fez processamento e saída de dados em tempo real. As linhas finais aqui porque ele finaliza a execução, né? Como eu estou trabalhando uma linha de console, para você não deixar misturar muito aqui com esse conteúdo, vem aqui no final, ó, depois da formatação da última linha aqui, coloca um /N aqui 2 vezes, ó, que ele pula 2 linhas. Ainda, né, eu formatando, eu faço ele pular 2 linhas para você ver aqui com um espacinho, porque ele sempre vai mostrar aqui em quanto tempo rodou, quanto demorou, tudo. Eu creio que o cálculo esteja correto, beleza, né, que ele vai, o que ele está gastando, e eu acho que se tiver um erro no cálculo aí é um erro de semântica e não é um erro de sintaxe, né, que o meu propósito principal aqui foi trabalhar a sintaxe básica de uma programação em linguagem C, de acordo com uma lógica que eu venho trabalhando com os alunos, né, dessa turma aqui em questão. Beleza? Então, se você está me ouvindo, esse vai ser o vídeo de hoje. Posso gravar o próximo, né? Eu vou entrar agora, né, daqui a pouquinho aí, com vocês, mas, né, dentro do nosso horário, se eu for seguir nessa mesma pegada, acredito aí que nós vamos estourar muito, né, o nosso horário, porque eu comecei 11, não foi nem 11h30, né, fui bem rápido aí no meu início, e tô com 1 hora esse que é menor, e explicando o outro eu vou, meio de e-mail agora, né, perto de meio de e-mail, eu vou passar aí da 1h30, eu vou chegar perto das 2 horas aí com o outro. Então eu vou parar nesse por hoje. E fica a dica aí, né, para o outro aí, a galera tentar fazer. Beleza? Vou parar o vídeo e aí na sala a gente faz as nossas considerações. Porque esse vídeo aí, né, para a galera que não está na aula ou fiquei sem a disciplina no semestre passado, caí primeiro na sua, ou tive total dificuldade aí, com linguagem C até agora. Bom, não importa o parâmetro, está aí uma aula, acredito que bem pedagógica, bem passo a passo, beleza? Para a gente discutir. Tá? Vou parar a gravação rapidinho, tranquilo. E